Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem muito bem, né, sempre lembrando, meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui à nossa sexta videoaula do curso da matéria de inspeção de fabricação, né? Só relembrando, na nossa quinta videoaula nós temos início aqui a alguns parâmetros básicos, né, de inspeção, coisas a serem avaliadas com aspecto dimensional ou até mesmo com a integridade. Falamos de vários processos, né, como tratamento térmico, teste hidrostático, certo? A forma na qual se deve estocar um equipamento na sua logística, né? E começamos no final a falar também sobre os itens a serem avaliados, a serem inspecionados pelos equipamentos. Certo? E essa nossa sexta videoaula, vamos dar início aqui então, ó, acompanhem comigo, aos trocadores de calor, né? Vamos dar continuidade à quinta videoaula e vamos iniciar hoje pelos trocadores de calor. Nos trocadores de calor, as chapas clareadas deverão ser examinadas pelo inspetor por meio de ultrassom para a verificação de possíveis descolamentos e ou dupla laminação. Mesmo caso, né, do nosso tanque, nosso vaso de pressão, perdão, deve ser verificado por meio de ultrassom, que é um método de ensaio que detecta problemas internos, descontinuidades internas, se há esse deslocamento aí ou uma dupla laminação por parte do material. Deverá ser executado LP nas bordas das chapas, né, dos trocadores, para verificação de dupla laminação ou descolamento do clad. Certa evidência, se houver um descolamento, a capilaridade do penetrante vai fazer com que ele entre e depois manche de vermelho ali o nosso revelador, certo? Deverá ser realizada medição de espessura nas chapas do corpo e dos tampos do trocador, a fim de assegurar as especificações do projeto. Certo? São áreas em que há um fluxo contínuo de temperatura e pressão, então ela deve estar com a espessura em dia, de acordo. Quando o trocador possuir feixe tubular, né, que é do tipo casco e tubo, as soldas do casco estão sujeitas a tratamento térmico. O casco deverá ser examinado quanto à distorção após o tratamento térmico. Certo? Então, sempre no caso de casco tubo, essas soldas, né, essas juntas soldadas do casco, terão que ser feitas aí um tratamento térmico. E também deverá ser examinado, né, quanto à distorção, né, quais foram as distorções causadas nele após o tratamento também. Deverá ser verificada a existência de trincas em juntas soldadas após a execução do tratamento térmico, bem como nos tanques, se eu não me engano, né? E no caso de trocadores resfriados a ar, o inspetor deve verificar se todos os tubos, né, os tubos internos, de forma corretamente, né, se estão aletados corretamente com os materiais dentro das especificações e o espaçamento, principalmente, das aletas, se ele está correto, certo? Para que não haja um excesso de transmissão em locais errados. O inspetor deverá verificar também que as dimensões do trocador e o posicionamento das conexões estão de acordo com a última revisão do projeto, certo? Da ASME 8, divisão 1. A tolerância diametral nos cascos com feixes removíveis deverá estar de acordo com a norma tema, certo? Os trocadores de calor bitubular, né, tubos duplos, horizontais ou verticais, deverão ser examinados quanto aos flanges dos bocais de interconexão, que deverão estar aonde? No esquadro e acabados corretamente, ou seja, deve estar devidamente montado no esquadro e com acabamento correto. Os feixes tubulares removíveis deverão ter meios confiáveis para prevenir a sua instalação com deslocamento de 180 graus. As faces para juntas ou anéis de vedação deverão ser verificadas quanto ao correto acabamento. Certo? É o acabamento exato. Os flanges das conexões devem possuir acabamento em conformidade com as normas de referência. A planicidade de face dos flanges deve ser verificada onde forem montados por meios de solda ou sofrerem alívios de tensão.
Durante a fabricação do feixe tubular, antes da colocação dos tubos no espelho, o inspetor deverá verificar se o acabamento dos furos está adequado, limpo e isento de rebarbas, e se a ranhura, quando requerida, está de acordo com as exigências, especificações e normas de referência. Certo? Ou seja, os furos do feixe tubular eles devem estar isentos de impureza, eles devem estar sem nenhuma rebarba, certo? Ou até mesmo caso haja uma ranhura, se ela está de acordo com a exigência. Fazer rigoroso controle do diâmetro interno dos furos dos espelhos, dos diâmetros internos e externos do tubo e do feixe tubular. Controlar também as taxas de expansão dos tubos nos espelhos em conformidade com a ASME seção 1. Com a ASME seção 1, certo? E a norma tema. A taxa de expansão dos tubos, atenção a isso, deve situar-se entre 7% e 10%, com o objetivo de, a depender do material, evitar o seu encruamento. As extremidades dos tubos nos espelhos deverão ser examinadas quanto à existência de trincas provenientes do processo de expansão, certo? Elas devem ser examinadas com relação a isso. O inspetor deverá verificar todas as dimensões das chicanas, né? Das nossas chicanas ali que seguram os feixes, juntamente com suas aberturas livres, as quais deverão estar de acordo com as especificações do projeto antes da expansão dos tubos nos espelhos, ou seja, as chicanas, né, elas têm aquela seção de furos por onde passam os feixes tubulares e elas deverão estar de acordo, até mesmo para que haja o correto encaixe. Assegurar que a identificação dos materiais em aços inox e liga, né, que são os diferentes do aço carbono, seja feita de forma apropriada, sem a utilização de cinetes de aço, certo? Para você evitar a contaminação por conta de materiais diferentes. Todo o equipamento deverá ser testado hidrostaticamente e estar de acordo com a norma tema. E assegurar que, além do disposto no código AS seção 8, serão atendidas também a NR13 para caldeiras e vasos de pressão. Afinal de contas, nós já bem sabemos, porque já estudamos isso, que permutadores de calor, né, trocadores, também são vasos de pressão. Válvulas de alívio e ou segurança. Os flanges e roscas deverão estar de acordo com a norma ANSI, a ANSI. Na inspeção dos fundidos, deverá ser observado o que estabelece nas normas MSS SP55 e a ASME seção 8. Ainda vamos ver essa MSS SP55 muitas vezes em tudo que disser respeito a material fundido. O inspetor deverá acompanhar o teste hidrostático do corpo, devendo ser realizado antes da pintura do mesmo. O inspetor deverá testemunhar os testes pneumáticos de abertura e fechamento, verificando se a válvula está vazando antes e ou depois das pressões de abertura e fechamento especificadas. Deverá ser realizado ensaio para constatação da capacidade de descarga da válvula, certo? Verificar se a placa de identificação possui no mínimo as seguintes informações. Informações do tag. Fabricante, número de série, modelo, tipo, tag, ano de fabricação, tamanho do orifício, né, de passagem ali da válvula, pressão de abertura, capacidade de descarga, etc. Né? Quanto ele consegue descarregar por unidade de tempo. É uma vazão de descarga. Certo? Bom, deve ser testado pneumaticamente, né? De abertura e fechamento, ou seja, a resistência na abertura, bem como a vazão no liberamento, no fechamento, aliás, perdão. Falemos agora de válvulas gaveta. As recomendações abaixo se destinam às válvulas gaveta para uso em refinarias fabricadas em aço ou de encaixe, com diâmetro de 1 polegada a 24 polegadas e de pressões de trabalho de 150 a 2.500 PSI, né, 2.500 libras por polegada quadrada. As válvulas deverão obedecer ao que estabelece a norma API Standard 600, né, a STD 600. Na inspeção dos fundidos deverá ser observado o que estabelecem as normas MSS SP55 e a ASME seção 8. Certo? Tudo que for fundido, MSS SP55. Deverão ser aplicados em cada válvula os seguintes ensaios: ensaio hidrostático do corpo, ensaio de contravedação, vedação das sedes, baixa pressão da sede.
O teste hidrostático do corpo deverá ser realizado antes da pintura, isso nós já sabemos, e de acordo com a API STD 598. A pressão para TH do corpo deverá ser aplicada com as extremidades da válvula fechadas, naturalmente, estando a cunha da válvula na posição parcialmente aberta, né? Aquela cunha interna que fica ali na base inferior do castelo, parcialmente aberta, com a sobreposta apertada, com o objetivo de quê? Manter a pressão de ensaio e testar também o engachetamento, né? Potencial de engachetamento. De acordo com a API STD 598, não é aceitável vazamento de nenhum tipo nesse ensaio. O ensaio hidrostático de contravedação deverá ser aplicado consecutivamente ao ensaio do corpo, com a válvula ainda sob pressão, e deverá ser totalmente aberta, e em seguida a sobreposta deverá ser afrouxada, né? Então, à medida que uma aperta, a outra afrouxa. De acordo com a API 598, também nesse ensaio não são permitidos vazamentos. Na verdade, nenhum ensaio hidrostático, né, senhores? Nenhum ensaio hidrostático é permitido vazamento. Se vazou água, pode vazar o outro material. A pressão para o ensaio hidrostático de vedação deverá ser aplicada com a cunha da válvula totalmente fechada e com a sobreposta afrouxada para verificação de possíveis vazamentos pelo castelo. Só para quem não lembra ou não sabe, castelo é o miolo da bomba, tá? É todo o corpo estrutural da bomba, são os órgãos da bomba, né, a grosso modo dizer. Esse ensaio deverá ser aplicado sucessivamente em cada um dos lados da válvula, estando o outro lado aberto para a atmosfera. Ou seja, um lado você veda, né, pela válvula, e o outro lado você mantém aberto, e assim vice-versa, tá? O ensaio de baixa pressão deverá ser aplicado com ar ou gás inerte a uma pressão situada entre 60 a 100 libras por polegada quadrada, certo? Sucessivamente de cada lado da válvula, com o outro lado aberto para a atmosfera também, ou seja, você está testando a estanqueidade do seu castelo ali, né, da sua sede de vedação. O inspetor deverá anotar também o número de bolhas por minuto e comparar o vazamento máximo especificado na API 598, assim como aqui o número de gotas, né, em comparação com o vazamento máximo. A válvula deverá ser identificada de acordo com as normas de referência e com o especificado no pedido de compra. Normal, né? Você tem que fazer um checklist para saber se é aquela válvula que você pediu. A válvula deverá ser embalada com proteção para os flanges e os terminais para a solda e estar fechada, certo que não haja nenhuma contaminação, nenhum choque que vá danificar aquela massa metálica. Válvulas de uso geral, senhores. Em cada válvula deverão ser realizados os seguintes ensaios: hidrostático do corpo, de contravedação e vedação de sede, certo? Então isso aqui, mais uma vez aqui, é somente um breve resumo, né, do que a gente já falou, né? Falamos aqui que os testes devem ser realizados com as sedes fechadas, certo? Aqui com a sede de vedação, né, parcialmente aberta, certo? Também temos aqui outro ponto importante: a pressão para ensaio hidrostático de vedação, no caso, deve ser aplicada com a válvula totalmente fechada, certo? A válvula deve ser identificada, e em cada ensaio desse, né, de vedação, é necessário aí anotar o número de gotas e a quantidade de gás que vaza para ser comparado aí, né, com a norma de referência. Válvulas Fera e Macho, tipo Fire Safe, né? Corta-fogo, segurança de fogo. As recomendações abaixo se destinam às válvulas de esfera e macho com sede plástica, com condição Fire Safe, né? Extremidades flangeadas, roscadas ou para soldas de encaixe com diâmetro de 6 a 24 polegadas e pressão de 150 a 600 libras por polegada quadrada. As válvulas deverão obedecer ao que estabelece a ANSI B 16.5, 16.11, 16.25, a API 6D e a MSS SP72 nesse caso. Na inspeção dos fundidos deverá ser observado a MSS SP55.
Em cada válvula deverão ser realizados os seguintes ensaios: o hidrostático do corpo, dividação da sede e dividação da sede sem os anéis ou sede plásticas, certo? A expressão para teste hidrostático do corpo deverá ser aplicada com as extremidades da válvula fechadas, estando a válvula na posição parcialmente aberta. Não é aceitável vazamento nesse ensaio, assim como em nenhum outro, né, senhores? A pressão para o ensaio hidrostático de vedação deverá ser aplicada com a válvula totalmente fechada, e esse ensaio deverá ser aplicado sucessivamente nos dois lados da válvula, um aberto e o outro fechado, bem como a outra válvula foi feita. No ensaio de vedação da sede sem os anéis de plástico, procura-se testar sua condição de estanqueidade com a sede de metal contra metal, né? No caso, a base, uma ponta metálica com outra extremidade metálica. Após a instalação da válvula na bancada, deverá ser aplicada uma pressão leve de 10 libras por polegada quadrada, medindo-se o vazamento que ocorrer. Posteriormente, a pressão será elevada até o nível de ensaio de vedação ser normal, né? Vedação sede normal, tornando-se medir o vazamento. Ou seja, você vai fazer um comparativo, uma medição antes dessa elevação de pressão e depois dessa elevação de pressão para checar a diferença. Será permitido um vazamento, porém, nunca superior a 10 centímetros cúbicos por minuto, certo? De polegada, a cada minuto de polegada, de diâmetro de válvula, até o máximo de 100 centímetros cúbicos por minuto, em qualquer dos dois casos, certo? Essa tolerância máxima, senhores. Para uma válvula ser considerada com condição fire safe, diga-se de passagem, elas têm essa liberação aqui por ter essa propriedade fire safe. Ela deve atender aos ensaios de exposição ao fogo e após a exposição ao fogo. Outra coisa que é característica fundamental de uma válvula com esse predicado, né, com esse adendo. Deve atender aos ensaios de exposição ao fogo e ensaio após a exposição ao fogo, né, para saber qual foi o abalo, certo? E essa é possível para todas essas faixas de diâmetro, né, especificadas anteriormente, supracitadas, e de acordo com a norma FSV1 da OCMA, certo? Válvulas do oleoduto. As recomendações abaixo se destinam às válvulas gavetas macho, retenção e esfera. As válvulas deverão obedecer ao que estabelece a API 60, certo? Na inspeção dos fundidos, MSS SP 55. Deverão ser aplicados em cada válvula os seguintes ensaios: teste hidrostático, teste de vedação das sedes, teste de baixa pressão da sede, né, com a tolerância de vazamento. O teste hidrostático do corpo deverá ser realizado antes da pintura do mesmo e de acordo com o estipulado na API 160, certo? Até aí novidade nenhuma. Puxa, até que eu dispenso ficar explicando. A pressão para TH do corpo deverá ser aplicada com as extremidades da válvula fechada, estando a válvula na posição parcialmente aberta, com a sobreposta apertada, com o objetivo aí de manter a pressão de ensaio e testar também o engachetamento. De acordo com a API 60, não é aceitável vazamento nesse ensaio, certo? A pressão para o ensaio hidrostático de vedação deverá ser aplicada com a cunha da válvula totalmente fechada, né, internamente, e com a sobreposta afrouxada para a verificação de possíveis vazamentos pelo castelo. Então, uma que é a de interesse, né, que é a da cunha embaixo, você fecha, e a outra acima você afrouxa para você poder verificar isso aí, essa condição de estanqueidade. Esse ensaio deverá ser aplicado sucessivamente em cada um dos lados da válvula, certo? E o outro lado aberto com o outro fechado, igual às outras válvulas, certo? E de acordo com a API 60, não é aceitável vazamento. O ensaio de baixa pressão deverá ser aplicado com ar ou gás inerte a uma pressão situada entre 60 e 100 psi, sucessivamente de cada lado da válvula, com o outro lado aberto para a atmosfera, normal. Bom, senhores, agora entramos aqui em
parafusos. Vamos falar aqui agora sobre até as formas de recebimento e fabricação de parafusos, né? Os itens a serem levados em conta. As recomendações abaixo aplicam-se aos parafusos e porcas, tipo máquina e tipo prisioneiro, né? Que é aquele sem fim, fabricados em conformidade com as normas ANSI e ASTM, né? Dos técnicos de mecânica. Deverá ser realizada inspeção visual em todo o lote para verificação das imperfeições mais grosseiras, né? Aquelas ligeiras que dão para ser usinadas ali rapidamente, ou até mesmo a própria força, o próprio torque de aperto ali corrige, certo? Mas algumas mais grosseiras não podem ser aprovadas. Em lotes muito grandes, a critério do inspetor, poderá ser realizada a inspeção por amostragem, que nós já vimos como funciona, com base na norma MIL-STD 105D. A inspeção dimensional deverá ser realizada por amostragem. Você não vai medir, né, dimensionalmente parafuso por parafuso, para lotes superiores a 25 unidades, com base na norma ML-STD 105D. A critério do inspetor, poderão ser solicitados ensaios comprobatórios de resistência à tração, medição da dureza, né, no caso. Você pega um corpo, como dizer, uma amostra, né, uma amostragem, e em cima dessas amostras você faz esse tipo de ensaio, de tração, né, e dureza. Aí você faz Brinell, Rockwell, depende do que for estipulado. Tubos soldados para oleodutos. As recomendações a seguir se aplicam aos tubos fabricados em conformidade com as normas da API. As espessuras das chapas deverão ser verificadas pelo inspetor em conformidade com as tolerâncias estabelecidas pela norma API. Certo? Então o inspetor deve fazer a verificação aí da nossa espessura do nosso tubo, né? Para que ela ir sempre, né, de acordo com uma norma, nesse caso da API. Antes do processo de calandragem, o inspetor deverá verificar a superfície superior das chapas, que ficará na face interna dos tubos, a fim de certificar-se que se encontra isenta de defeitos, conforme estabelecido na norma API. O corte das chapas, a sua largura e o preparo dos bisés deverão estar de acordo com a API. O inspetor deverá verificar a planicidade e o esquadrejamento das extremidades dos tubos em relação ao seu eixo. Ou seja, ele não pode ter excentricidade na sua espessura, e ele tem que estar perfeitamente plano, ou seja, ali o faceamento dele deve estar a 90 graus mesmo com relação ao normal do eixo, certo? Deverão ser verificadas as espessuras nas extremidades dos tubos, assim como as dimensões dos diâmetros internos e externos, por meio de calibradores, numa faixa de 10 centímetros a partir das extremidades dos tubos, certo? 10 centímetros para dentro. As tolerâncias são estabelecidas pela norma API. O inspetor deverá medir o empeno longitudinal dos tubos em atendimento às normas API, certo? Se há um empeno e, se houver, o quanto de empeno esse tubo tem. A superfície externa dos tubos deverá ser verificada em conformidade com a API, assim como seu comprimento e peso. O inspetor deverá acompanhar o TH dos tubos de acordo com os parâmetros estabelecidos pela API. Senhores, isso é tudo de acordo com uma norma, né? O inspetor deverá acompanhar os ensaios não destrutivos estabelecidos no pedido de compra e nas normas de referência, certo? Como sempre já lhes digo, mas nunca me canso de repetir, estejam presentes em todos os ensaios possíveis, certo? O inspetor deverá acompanhar os ensaios destrutivos de tração longitudinal, né? Tração transversal, que é o quê? Supondo que seja um tubo, você vai fazer um teste de tração longitudinal. Você vai puxar pela extremidade um para cada lado. A tração transversal seria no sentido transversal ao tubo, né? Tração de solda, que é aí no momento na região onde há a união, você segura ali onde tem a costura, né, do seu tubo e traciona. O achatamento, a tensão de elongação de solda por arco submerso, né, no caso de soldagem por arco submerso. Dobramento guiado, o ensaio Charpy, que é um ensaio de carga dinâmica, e etc. Os quais serão realizados na forma e quantidade indicadas na norma API. Tubos soldados de uso geral.
né, tubos com costura, para uso geral. As espessuras das chapas deverão ser verificadas pelo inspetor em conformidade com as tolerâncias estabelecidas pelas normas de referência. Antes da calandragem, o inspetor deverá verificar a superfície das chapas, certo? Verificar a face interna dos tubos, né, para ver se tem algum tipo de descontinuidade. O corte das chapas, a sua largura e preparo dos viséis deverão estar de acordo com a norma de referência, né? Depende do chanfro, se vai ser biselado, chanfrado, se não vai ter nada. Tudo está de acordo com a norma. O inspetor deverá verificar também a planicidade e enquadrejamento das extremidades dos tubos em relação ao seu eixo, certo? Deverão ser verificadas também as espessuras nas extremidades dos tubos, assim como as dimensões dos diâmetros internos e externos por meio de calibradores numa faixa de 10 centímetros a partir das extremidades dos tubos. O inspetor também deverá medir o empeno longitudinal dos tubos em atendimento às normas de referência. E na superfície externa dos tubos, certo, deverá ser verificada em conformidade com a norma de referência, assim como seu comprimento e peso, né? Então, esses são valores dimensionais físicos, né, que também devem ser levados em conta. O inspetor deverá acompanhar o TH dos tubos de acordo com os parâmetros estabelecidos nos documentos de referência, né? Faixa de pressão, faixa de tempo, tipo de material, etc., né? O inspetor deverá acompanhar os ENDs estabelecidos no pedido de compra e nas normas de referência, as quais serão realizados sob a norma ASTM. O inspetor deverá acompanhar os ensaios de tração longitudinal, transversal, solda, achatamento, tensão de elongação da solda por arco submerso, dobramento guiado, Sharpie, etc. Certo? Da mesma forma que eram feitos os tubos anteriores, né, citados. E com relação às flanges, conexões e juntas, simplesmente devem atender às normas ASTM e ANSI, certo? A inspeção de fundidos, como sempre, e os senhores ainda vão ver essa norma mais à frente, né? Na norma MSS SP55, e a inspeção dimensional das flanges e conexões e juntas deverá ser executada de acordo com a norma ANSI. Bom, senhores, com isso, encerramos aqui nossa sexta videoaula, certo? Percebam, senhores, que os parâmetros a serem avaliados, a serem inspecionados, eles se repetem, certo? Se são parâmetros que se repetem, senhores, isso não dificulta, não complica muito a vida do inspetor a nível institucional. Por quê? Porque o conhecimento, o princípio de funcionamento de muitas máquinas, eles são semelhantes, certo? Sendo esse princípio semelhante, senhores, facilita muito na hora de você levar um tipo de parâmetro em conta. Por exemplo, nós sabemos que permutadores também trabalham com pressão, assim como vasos de pressão, assim como algumas caldeiras, certo? Assim como esferas de gás, certo? Então, tudo, por essa razão que muitas coisas são repetitivas, né? Por quê? Porque tem princípio metálico semelhante, né? Mesmo material metálico. Princípio de funcionamento semelhante. Lembrando que vasos de pressão são os próprios vasos, né? Os vasos propriamente ditos, permutadores, caldeiras, né? Tanques, tudo isso são vasos de pressão. Então, faz com que a orientação seja repetitiva, porém é importante saber que tem parâmetros que devem ser avaliados para cada tipo de equipamento, certo? Então, deem atenção, dê o devido carinho aí à sua videoaula, certo? Não obteve aí o seu conhecimento máximo, vocês revejam. Como sempre digo, não fiquem com a dúvida para casa, não fiquem com a dúvida para os senhores, leiam a apostila, certo? Leiam a apostila, fiquem sempre ligados no assunto, certo? E façam uma boa avaliação, capacitem-se. O mercado vai mostrar para os senhores que vale a pena. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.